Olá! Algumas pessoas estão citando que o Bolsonaro cometeu alguns crimes que se assemelham a Nixon. Então, vamos ver se isso se justifica. Meu nome é Dalton Cortucci e vamos explorar um pouquinho esse assunto. Richard Nixon foi o 37º presidente dos Estados Unidos da América entre 1969 e 74. Foi o primeiro presidente norte-americano a renunciar do cargo diante de um quase certo impeachment por seu papel no escândalo de Watergate. Em seu primeiro mandato, entre 1969 e 72, Nixon teve pela frente problemas seríssimos com a Guerra do Vietnã, problemas econômicos muito sérios também, com aumento de desemprego, queda da balança comercial, desvalorização do dólar da ordem de 8% e inflação. Se no primeiro mandato a eleição foi apertada, para o segundo mandato foi uma vitória esmagadora contra o senador democrata George McGovern. Na sua plataforma de campanha estava a promessa do fim da guerra, com o retorno das tropas que estavam no Vietnã. Mas em 17 de junho de 72 ocorre um episódio muito estranho, localizado num complexo de edifícios chamado Watergate em Washington, capital. E isso levou à renúncia. Nixon era um sujeito muito inseguro e com mania de perseguição. Desde muito jovem ele teve problemas de autoestima e que transparece claramente quando ele se referia, por exemplo, à família Kennedy, que era de origem abastada, em contraste com a sua origem pobre e muito instável. Nixon era um republicano e, por conta de um clima político muito hostil da época da sua reeleição, membros do comitê de reeleição dele invadiram a sede do Comitê Nacional Democrata em Watergate e roubaram cópias de documentos secretos e grampearam os telefones do escritório. Só que as escutas telefônicas não funcionaram direitinho. E em 17 de junho, como eu disse, um grupo de 5 sujeitos voltou ao edifício do Watergate. Enquanto eles estavam se preparando para invadir o escritório com novos microfones, novas escutas, um segurança percebeu e chamou a polícia, que chegou a tempo de pegar esses caras em flagrante. Não ficou muito claro imediatamente que esses invasores estavam ligados ao presidente da República, embora tenham sido levantadas suspeitas quando os detetives encontraram cópias do número de telefone da comissão de reeleição do Nixon entre os pertences dos assaltantes. Em agosto, Nixon fez um discurso no qual jurou que a sua equipe da Casa Branca não estava envolvida na invasão. A maioria dos eleitores acabou acreditando nele e em novembro de 72 o presidente foi reeleito numa vitória esmagadora, como eu disse. Desse episódio da invasão do Watergate, 7 conspiradores foram indiciados. Mais tarde se descobriu que, a pedido dos assessores do Nixon, 5 deles se declararam culpados para evitar o julgamento. E outros 2 foram condenados em janeiro de 73. Também mais tarde se descobriu que, para garantir o segredo ou tapar a boca desses conspiradores, o Nixon autorizou um conselheiro da Casa Branca chamado John Dean que fizesse pagamentos secretos em cash, em dinheiro, a esses invasores do Watergate, num esforço para impedir que esses caras implicassem a sua administração. Apesar da reeleição, naquela época, um número cada vez maior de pessoas começaram a suspeitar de que havia um esquema maior em andamento. Surgem, então, os jornalistas do Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, que foram representados muito bem, por sinal, no filme Todos os Homens do Presidente. Esses 2 jornalistas começaram a publicar matérias sobre esse tema do Watergate. E eles eram orientados por um denunciante anônimo que ficou conhecido como Garganta Profunda e que começou a fornecer informações importantes e sigilosas sobre as investigações do FBI em relação ao caso Watergate.
Esse denunciante, mais tarde, ele se tornou conhecido e se tratava de um diretor do FBI. Essas matérias do Washington Post começaram a repercutir no país. Em fevereiro de 73, foi criado um comitê especial no Senado, presidido pelo senador Sam Ervin, para investigar o caso Watergate. Em audiências que foram transmitidas pela TV ao vivo, o John Dean, aquele que pagou pelo silêncio dos invasores de Watergate, acusou o presidente de envolvimento nesse episódio. E outros ainda testemunharam atividades ilegais da administração Nixon e na campanha, incluindo o uso da CIA para assediar os inimigos do Nixon. Assim como atos de espionagem também de inspiração política por uma unidade especial de investigação da Casa Branca conhecida como encanadores, porque eles investigavam vazamentos de notícias. Em julho de 73, esse comitê do Senado fica sabendo que o Nixon havia instalado um sistema de gravação na Casa Branca e que todas as conversas do presidente no Salão Oval eram gravadas. Quando as fitas foram intimadas por Archibald Cox, que era o promotor especial que estava designado para investigar o caso de Watergate, o Nixon se recusou a cumprir essa determinação, se oferecendo para fornecer transcrições sumárias, uma espécie de resumos transcritos. Só que o Cox rejeitou a oferta. Então, numa série de episódios confusos que passaram a ser conhecidos como Massacre de Sábado à Noite, o Nixon ordenou ao procurador-geral Elliot Richardson que demitisse o Cox. E o Richardson renunciou ao invés de cumprir a ordem do Nixon. Nixon então exigiu que o assistente do Richardson, que era o William Ruckenhaus, demitisse o tal do Cox. E como ele também se recusou a demitir o Cox, Nixon demitiu o Ruckenhaus. Em meio a pedidos de impeachment, o Nixon concordou com a nomeação de um outro promotor especial no lugar do Cox, chamado Leon Jaworski. E ele prometeu que não o demitiria sem o consentimento do Congresso. Depois dele protestar numa entrevista coletiva pública, dizendo que eu não sou um trapaceiro, o Nixon divulgou 7 das 9 fitas solicitadas pelo Cox, uma das quais continha uma lacuna suspeita de 18 minutos e meio. Muito famosa essa lacuna. Embora as fitas fossem comprometedoras, elas não continham a prova de que o próprio presidente ordenou a invasão em Watergate, ou então tentou obstruir a justiça. Mas o Jaworski, ele intimou o Nixon a apresentar o acervo completo que totalizavam 64 fitas e que ele continuava retendo pelo seu privilégio de presidente, que é alguma coisa semelhante à nossa imunidade parlamentar. Em julho de 74, a Suprema Corte, que é o STF deles, decidiu por unanimidade que as reivindicações do Nixon sobre a imunidade eram inválidas nesse caso. Em paralelo, no Congresso, o Comitê Judiciário da Câmara votou a favor do impeachment de Nixon por obstrução de justiça, abuso de poder, encobrimento criminoso e várias outras violações da Constituição americana. Em 5 de agosto de 74, em conformidade com a decisão da Suprema Corte, o Nixon enviou transcrições de todas as fitas. E numa delas havia uma conversa gravada em 23 de junho de 72, na qual ele discutia um plano para usar a CIA para bloquear as investigações do FBI sobre a invasão de Watergate. Em outras palavras, a prova definitiva do seu envolvimento em Watergate finalmente foi encontrada. Diante da perspectiva quase certa de um impeachment, isso tanto na Câmara e uma condenação no Senado, o Nixon acabou anunciando a sua renúncia na noite de 8 de agosto de 74. Muito bem, agora liga o beat, porque a gente vai pegar 3 crimes do Nixon pelos quais o impeachment era iminente,
que era obstrução de justiça, abuso de poder e encobrimento criminoso. Embora esse terceiro a gente não vá usar tanto. Qual é a semelhança com o Bolsonaro? Vamos ver o abuso do poder. O Nixon planejou, com a CIA, obstruir as investigações do FBI sobre o Watergate, o que se configura em abuso de poder por você usar uma agência federal e independente por motivos próprios. Bolsonaro, na coletiva da tarde após a saída do Sérgio Moro do Ministério, ele declarou que pediu para a Polícia Federal que ouvisse no Presídio Federal de Mossoró um ex-sargento acusado de envolvimento na morte da Marielle Franco por conta de um episódio no condomínio que ele vivia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o seu filho de 21 anos e a filha do ex-sargento, porque haviam alegações de que as famílias tinham algum tipo de envolvimento. E ele ainda arrematou nessa coletiva: está comigo a cópia do interrogatório. Aqui, tal como Nixon usou a CIA para os seus interesses, o Bolsonaro usou uma agência federal independente, que é a Polícia Federal, para os seus interesses próprios, o que sugere abuso de poder. Vamos ver a obstrução de justiça. O Nixon demitiu vários procuradores que estavam na Comissão Especial do Senado para investigar o Watergate, porque eles queriam acesso às fitas gravadas no Salão Oval da Casa Branca. Só parou de demitir os procuradores após um acordo com o Senado. Vamos ver o Bolsonaro. Na sua coletiva após a saída do Sérgio Moro, no mesmo dia, ele disse que ligava para o Moro dizendo: preciso de informações diárias da Polícia Federal sobre tudo o que está acontecendo para poder decidir o futuro dessa nação. E ele fazia isso quase que implorando informações. Num outro trecho, ele diz que eu vou exonerar o atual diretor da Polícia Federal e que no lugar dele eu quero um delegado com o qual eu possa interagir. O Sérgio Moro deu para o Jornal Nacional um print de uma conversa do WhatsApp com o Bolsonaro, onde ele deixa claro que é preciso trocar o diretor-geral da Polícia Federal porque deputados bolsonaristas estão na mira dos policiais federais. E naquela noite, Bolsonaro exonera o Maurício Valeixo, assim como Nixon tinha prerrogativas para demitir procuradores e o fez para evitar a entrega das fitas, lembra? Isto é, para obstruir a justiça. Bolsonaro demitiu o diretor da Polícia Federal e tudo indica, como ele mesmo escreve, para blindar deputados bolsonaristas através de um novo diretor que ele iria nomear para a Polícia Federal, o que pode também se constituir numa obstrução de justiça. Enfim, essas são as semelhanças que várias pessoas sustentam e que é claro que muita coisa vai rolar, muita água vai rolar ainda, mas a ideia aqui era apenas explicar por que várias pessoas estão vendo semelhança entre alguns crimes do presidente Richard Nixon, que eram motivos para um processo de impeachment, e alguns dos recentes episódios protagonizados pelo Jair Bolsonaro. Se as semelhanças se justificam ou não, fica para você concluir. Tchau!